Quero ouvir teu apelo, Senhor, e ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou cantando o teu amor. Hoje, domingo, nós somos convidados a sair do nosso espaço e ir cantando o amor de Deus para muitas pessoas que neste momento se encontram tristes, se encontram na solidão e precisa ouvir com carinho e com amor esse cântico de amor de Deus. E nós somos convidados a cantar, muito mais do que falar, cantar com alegria, com todos os instrumentos musicais, entre aspas, né? Ou seja, com todo o som do nosso coração. Cantar com um abraço, né? Cantar com estender a mão, com um sorriso, cantar de todas as formas, de modo que o nosso irmão, que é a nossa irmã, que está no silêncio, que está triste, consiga dançar ao som da sua música, essa música que sai do mais profundo do nosso ser. Meu irmão e minha irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. É dia da gente se descansar, primeiramente descansar, cuidar do nosso corpo, né? E cuidar também da nossa alma, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com a Eucaristia. Vamos nesse momento, nessa certeza de que nós estamos conectados com e conectadas com o nosso Deus Criador, Senhor da vida. Nós queremos rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, Pedro Miguel, Maria Luísa, Manuele, Maria Rita, Lara, Júlia dos Santos, Pedro Lucas, Tereza Ricelli Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha Marcos e família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco, Vera Lúcia Mororó. Queremos também rezar pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, as nossas irmãs também, né? Queremos também trazer presente todas as pessoas que estão doentes, nos seus lares, nos hospitais. Rezar também, trazer presente para a nossa oração todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no mês de setembro, a gente não pode esquecer de pegar a Bíblia, não só agora nesse momento, mas em outros momentos também. Vamos abrir a nossa Bíblia na liturgia de hoje, no Evangelho da liturgia de hoje, Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor.
Certa vez, grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000. Ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiro ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Assim, nenhum de vocês pode ser o meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho começa dizendo assim, ó, certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Podemos imaginar que nós também estamos no meio dessa grande multidão. E aí Jesus virou-se para eles, e aí Jesus agora vira-se para nós, para mim, para você, e Jesus vai dizer o seguinte: quem quiser me acompanhar pode ser, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas, os seus irmãos, as suas irmãs. Então, Jesus que hoje se vira para nós. Então, se você quiser me seguir, é o próprio Jesus que diz isso para nós. Precisa fazer constantemente renúncias. E neste evangelho, Jesus expõe claramente as condições para um verdadeiro seguimento. Jesus expõe as condições, né, para um verdadeiro seguimento. É interessante que a opção pelo reino exige renúncias, não só renúncia do pecado, como a gente está vendo aqui, como a gente acabou de ver no Evangelho. Essa renúncia não é só a do pecado, mas também a renúncia de coisas altamente positivas em si, né? Porque o pai, a mãe, para nós é algo, né? Nossa, algo precioso, né? Então, não renunciar só por renunciar. A gente precisa ter um objetivo, né? Não renunciar só por renunciar, mas em vista de algo bem maior. E qual é esse algo bem maior? O que é maior do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que o nosso amor pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas? O que é maior? Com certeza, o reino de Deus. Deus é maior do que tudo isso. Então, a gente precisa fazer renúncias, uma renúncia consciente de que nós estamos deixando algo muito bom por algo muito melhor, né? Ou seja, Deus, o reino, o seu reinado, né? O reino de Deus. Por quê? É fácil, se a gente olhar bem hoje, né? Olhando também para hoje, também na época de Jesus, mas muito mais hoje, é muito fácil seguir um Jesus light. E como é fácil? Seguir um Jesus light, sem exigências, que não me faz nenhuma exigência. Então, seguir um Jesus light, sem exigências de doação, né, de senso crítico diante da realidade de tanto sofrimento do nosso povo, mas que nos confirma uma prática religiosa
aburguesada. E olha como isso acontece hoje. Uma prática religiosa aburguesada, sabe? Uma prática religiosa aburguesada e muito acomodada, né? Que não nos consola, que nos consola e não nos incomoda ou perturba, né? Nada. Então aquela vida, aquela prática religiosa que eu fico de boa, sabe? Eu rezo, eu vou lá, rezo, bonito, me arrumo e vou lá de boa, né? E quando termina tudo, volto para casa e vou viver no bem bom. Então é muito fácil seguir esse Jesus. Esse Jesus que sai das igrejas e vai para o centro, né? É fácil seguir esse Jesus. O Jesus que está nos grandes santuários, o Jesus que está nas catedrais da vida, mas é muito difícil seguir o Jesus real, né? É muito difícil. Então, por isso que muitos pregadores e muitas pregadoras desse Jesus light, né? Desse Jesus light, muitos pregadores e muitas pregadoras desse Jesus light, né? Fazem sucesso nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão, né? Nas TVs da vida. Então, muitos desses pregadores fazem muito sucesso e eles arrastam multidões. Tem gente que viaja quilômetros, dias e dias para chegar até um desses pregadores, né? Para chegar até um desses pregadores, como se na sua realidade também não tivesse a Eucaristia, né? E aí eu vou viajar muitos e muitos dias, né? Para chegar, não é para ir para o santuário, né? Lá, por exemplo, ir para Aparecida, ir para o Santuário Santa Paulina, lá onde tem toda uma, né? Onde tem uma santa, né? Que viveu a vida muito fiel, que fez renúncia. Não, a gente não vai muitas vezes para esses santuários, mas a gente vai para aqueles pregadores, por causa daquele pregador, aí fica difícil. Quando eu vou para o santuário mesmo, tudo bem, né? Aí lá pode ter o pregador que for. Mas quando eu saio da minha realidade e eu pago absurdo, às vezes até o que eu não tenho, sabe? E aí a gente pode até pensar assim, aquilo que eu pago para ir ver aquele pregador, para participar de uma missa, e a gente sabe que todas as missas têm o mesmo valor. A missa feita por um pregador desse de TV e a missa feita por aquele padre simplesinho, que está ali na vida da comunidade, que visita os doentes, né, que está ali junto à família que está sofrendo. A missa desse padre tem o mesmo valor da missa daquele pregador que está na televisão, que está nas emissoras de rádio e assim por diante, né? É interessante, é interessante que o Jesus real já não atrai, o Jesus real, o Jesus de Nazaré, o Jesus pé no chão não atrai tanta gente, né? Por quê? Porque esse Jesus ele vai exigir muito de nós, né? Assim como ele que doou a sua própria vida, né? Que doou a sua vida, né? Em prol de muita gente, né? É esse Jesus que pede, que exige de nós, né, que convida hoje cada um de nós a ser discípulo dele. E aqui, gente, aqui é bom lembrar que o evangelho também está presente a questão da cruz. Aqui a cruz nesse evangelho se reaparece, reaparece de novo. Lembramos, né, que carregar a cruz não é sofrer por sofrer, certo? Porque senão aí vira masoquismo, né? Mas não é sofrer por sofrer, mas é assumir, né, as consequências dessa cruz em coerência com o projeto e a proposta do reino de Deus, né? A proposta de vida de Jesus. É uma condição para quem quer ser discípulo de Jesus. Aí o evangelho vai, no finalzinho, quem não carrega a sua cruz e não caminha, ó, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Veja só, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, ou seja, quem não segue os meus passos, e nós já sabemos que os passos de Jesus, desse Jesus real, desse Jesus de Nazaré, desse Jesus que veio para que todos tivessem vida e vida em abundância, desse Jesus que doou a sua própria vida por causa de nós, por causa dos nossos pecados, quem não caminha atrás dele não pode ser discípulo dele, né? A gente pode até, eu sou discípulo de Jesus, então eu tenho que pegar a minha cruz
e seguir Jesus, seguir atrás dele, ou seja, nos passos dele. E para onde é que ele vai me levar? Aí a gente pode fazer uma memória, né, do Jesus lá de Nazaré, da época, né? De 2000, mais de 2000 anos atrás. Um Jesus que saía do templo, que não ficou, não, na verdade que não ficou no templo, mas um Jesus que vivia nas periferias da cidade, né? Um Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Um Jesus que certamente, se ele não tinha onde dormir, não tinha uma casa, não tinha nada, que tomava banho, demorava para tomar um banho, certamente, que andava sujo, porque você imagina, você não tem uma casa, andar para lá e para cá, como a gente viu, como a gente vê ali nos evangelhos, né? Como a gente tem refletido, né? Ali que está nos evangelhos. Então, esse Jesus que vai chamar pescadores, homens rudes, né? Homens que certa, pescadores, né? A gente conhece, né? Pescador que ficava no mar não sei quantos dias para pegar peixe e certamente também não tomava muitos banhos, né? Então, um Jesus que não usava nenhum perfume da Boticário, ou da Natura, sei lá, né, nenhum perfume francês, né? Então, um Jesus que certamente não tem esse cheiro tão agradável e tão gostoso, né? E, no entanto, nós somos convidados a... Ele disse, se você quiser ser meu discípulo, você precisa me seguir e precisa andar atrás de mim. E aí, andar atrás de Jesus não deve ser nada fácil, né? Porque ele vai exigir novamente renúncias. Porque é um Jesus que anda para lá e para cá, para lá e para cá, que vai lá no meio dos pobres, que vai se socar no meio dos leprosos, né? Uma doença na época super contagiosa, né? Um Jesus que vai se encontrar com as prostitutas, um Jesus que vai se encontrar com os pecadores públicos, pessoas de má fama, pessoas impuras. E aí, eu estou disposta a seguir esse Jesus? Eu estou disposta a seguir esse Jesus? Eu estou disposto a seguir esse Jesus? Ou o meu Jesus é aquele cheirosinho, né? Aquele que me leva só para os espaços bem agradáveis, com todas as seguranças, que ali naquele meio onde eu não corro nenhum perigo de vida, né? Qual é o Jesus que eu sigo mesmo? É o Jesus light, é o Jesus que está só em alguns espaços, muito agradável, limpinho, rodeado de ouro, né? Onde todo mundo tem que vestir-se super bem, senão também não dá para entrar também, né? Porque senão todo mundo vai me olhar com a cara, meu Deus, com um olhar, né, assim, de reprovação. Então, é esse Jesus que eu sigo ou é o Jesus que me leva para as periferias da cidade, para as favelas, para as vielas da vida? Ou é o Jesus que me leva também lá para aquele jovem ou para aquele lugar onde só tem jovens é, de má fama, né? Então, qual é o Jesus que eu sigo? E essa pergunta eu quero deixar para nós, para que a gente reflita. E de repente, quem sabe, gente, a coisa boa é a gente compartilhar e ser muito sincero também, sincera. Às vezes a gente faz a reflexão do Evangelho, mas a gente não se coloca dentro do Evangelho. A gente não se avalia. E aí a gente continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. Não muda nada. E daqui a pouco, quando isso acontece, o que é que pode acontecer? Aí a gente vai brigar na igreja, né? A gente fica, né, querendo tomar o lugar do outro, da outra, nos espaços mesmo das diversas pastorais, né? A gente fica com raiva da colega porque a colega sobressaiu, ou porque o padre deu parabéns para aquela minha colega ou para aquele meu colega, e daí eu vou ficar com raiva, né? Vou voltar para casa com ódio. Se pudesse, matava o padre, né? Ou matava aquela liderança. Então, quando a gente não vive profundamente o Evangelho, quando a gente não segue o Jesus real, o Jesus de Nazaré, o Jesus que tinha os pés sujos, certamente os pés rachados, de tanto andar naquele solo cheio de poeira, quando a gente não segue esse Jesus, a gente corre o grande risco de ser uma liderança light, de ser uma liderança superficial, né? Uma liderança que fica o tempo todo com raiva, que está na igreja só para não ficar em casa muitas vezes, e está lá na igreja brigando com um e com o outro, sendo mal educada e mal educado com os colegas e com as colegas. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos faça refletir mesmo, né? Eu refleti bastante, né? Esse era, que tipo de Jesus eu estou seguindo? É o Jesus light ou é o Jesus de Nazaré? Vamos deixar aí nos comentários, aqui embaixo ó, tem um espaço, e você clicando, você pode deixar ali os seus comentários. E quem tiver o meu zap, também pode compartilhar comigo no zap.
Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.